Olá, meus amigos, mais um trabalho nosso aqui na web. Finalmente estamos tomando o prumo mesmo, né, do ano, porque só após o carnaval é que o ano diz a que ele veio. Então vamos começar ou recomeçar o nosso trabalho, os nossos vídeos. Este vídeo é de número 86. Agradecendo a vocês que dão like, a vocês que compartilham, a vocês que visualizam, aos inscritos, aos futuros inscritos, sempre tendo a certeza que esse trabalho é feito com muito carinho, com o interesse de divulgar o bom conhecimento, a boa informação que geram a boa dopamina. Hoje vamos falar sobre 3 temas no nosso vídeo, 2 temas voltados para saúde e uma biografia. Nós falaremos sobre medicina alternativa ou integrativa ou complementar, que são as medicinas ayurvédica ou ayurveda e a medicina chinesa. E vamos falar também sobre um homem que foi conhecido como um dos grandes flagelos da humanidade. Nós vamos falar hoje sobre Gengis Khan. Então, como eu sempre falo, vamos subir no balão do conhecimento e vamos ver o que é que nós vamos descobrir, o que é que nós vamos aprender no vídeo de hoje, porque nós aprendemos juntos nesse trabalho. Então, meus amigos, vamos começar logo, vamos falar sobre medicina, vamos falar sobre cura, vamos falar sobre saúde e eu vou ser bem objetivo. Eu me formei em jornalismo no começo dos anos 2000, né? E hoje existe o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Na minha época era diferente, porque como eu me formei em jornalismo, ou eu fazia uma peça de vídeo, ou uma peça de rádio, ou uma monografia, ou um material impresso, que deveria ser no formato de um jornal. Porque, obviamente, no começo dos anos 2000, a internet não era como é hoje, obviamente. Então, como eu gosto muito de vídeo, gosto muito de rádio, gosto muito de impresso, então eu disse, espera aí, eu vou fazer o impresso até por questões financeiras, como eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de papel e de caneta, então eu vou fazer impresso. E eu optei, como eu admirava muito, e admiro, né? Lógico que antes, sem nenhum saudosismo, existiam muitos jornalistas bacanas que faziam trabalhos maravilhosos. Então, sendo que eles faziam isso em TV, então eu tive a ideia de fazer esse trabalho meu em impresso. Então, eu já conheci um pouco de medicina alternativa, então eu disse, espera aí, meu projeto de conclusão do curso vai ser sobre medicina alternativa. Sendo que medicina alternativa tem muita informação, tem muita bagagem. Então eu disse, espera aí, eu vou fazer, para ficar uma coisa atraente, eu sempre fui muito ousado, modéstia à parte, principalmente com relação a conhecimento, a informação, eu sempre gostei de fazer o diferente. Então eu disse, eu vou fazer um trabalho de conclusão, um jornal, falando sobre medicina alternativa, e no caso eu vou fazer as vivências, porque tem vários tipos de técnicas, né? Tanto da medicina alternativa da Ayurveda, como da tradicional chinesa. Então eu fiz algumas vivências e eu relatei dentro do projeto, algo que deixou o projeto muito interessante, que na banca examinadora, um dos professores, que é um grande jornalista, um cara que já trabalhou em Londres, já trabalhou nos Estados Unidos, ele disse que coisa interessante, a gente vê isso em TV, mas a gente não vê isso em impresso. Então esse rapaz comigo, ele usou até essa expressão, ele ousou, porque quando a gente lia, era como se ele era autor de livros, eles quando lia o material, né, o meu projeto de finalização de curso, a gente dava a impressão, a gente ficava pensando como foi a vivência. Então eu decidi, eu tive essa grata lembrança de espera aí, eu agora vou falar sobre no vídeo
falando sobre a medicina alternativa. Na época se chamava medicina alternativa, hoje é integrativa ou complementar. E foi muito bacana, porque além de eu falar dos tipos de medicina, dos tipos de terapia, eu também entrevistei muita gente. Eu cheguei na redação com muita informação. E o mais legal também é que, além das vivências, eu também pude comprovar o êxito que pessoas tinham, inclusive pacientes oncológicos, quando eles se submetiam a essas técnicas de medicina complementar. Então vamos falar um pouco delas. A meta do vídeo não é fazer um tratado sobre medicina complementar, mas falar um pouco sobre essas duas que são as mais conhecidas, creio eu, que são a medicina Ayurveda ou Ayurvédica e a medicina tradicional chinesa. Então vamos a elas. Primeiro eu vou começar com a Ayurveda ou Ayurvédica, que ela se originou, tanto uma quanto a outra, se originou lá do Oriente, né, da Ásia mais propriamente dita, e a Ayurvédica, ela se originou lá da Índia, também do Paquistão. Alguns relatam que há cerca de 5.000 anos, cada site que eu fui estudar, cada um dava uma data, mas eu posso garantir a vocês que data de milênios. Agora, em termos de Brasil, o Brasil só veio conhecer mesmo a medicina ayurvédica a partir da década de 80. E significa Ayu, que significa vida, e Veda, que é sabedoria. Então, é a ciência da vida. E ela veio com, tanto uma quanto outra, elas vieram com o sentido de ver a cura integral do homem, ou seja, corpo, mente e espírito. Elas trabalham a questão do espírito, não como uma visão de religião, mas como um conjunto, ou seja, o tratamento holístico. E algo muito importante que as pessoas têm que ter em mente, isso até na época que eu fiz há mais de 20 anos, é que não há interesse nenhum, tanto da medicina ayurvédica ou ayurveda, como a medicina tradicional chinesa, de porem abaixo a medicina tradicional, que é a medicina que trabalha com alopatia. Então, elas são complementares, elas são integrativas. O próprio nome, as próprias expressões dizem isso, complementam, integram. Então, você pode fazer um tratamento oncológico, um tratamento cardíaco, um tratamento de endocrinologia, todo esse tratamento, seu emocional, com a medicina alopata, e também utilizar os recursos da chamada medicina alternativa. Então, continuando aqui com a medicina ayurvédica, tem muita coisa boa, muita coisa interessante, que ela trabalha o ser humano de um modo geral, no sistema holístico, e ela vê 5 pontos muito importantes, que são os elementos observados, e aí ela começa a fazer essa grande manipulação, que são a terra, o ar, a água, o éter e o fogo. Então, ela se utiliza desses elementos, que são os doshas, né? E que os doshas são Vata, Pitta e Kapha. A Vata trabalha na eliminação de substâncias tóxicas, a Pitta, o trabalho nervoótico e a regulação da temperatura do corpo, e o Kapha, as articulações, o crescimento muscular e o sistema imunológico. Então, algumas coisas que essas doshas, elas atuam, elas trabalham. Trabalham em questões como perda de peso, dores musculares, inquietação, ansiedade, constipação, gases, melancolia e insônia. Agressividade, enxaqueca, gastrite, irritabilidade, acne, ânsia e sudorese. Trabalha também questões de preguiça, que hoje nós chamamos procrastinação, ganho de peso, perda de peso, aumento de colesterol, alergias respiratórias, que é algo muito comum atualmente, essa questão de alergias. Eu mesmo tenho problemas sérios com alergia, diabetes e bronquite. Então, esse é todo o quadro, digamos assim, de doenças que essa medicina ayurvédica ela atua.
Então atua exatamente no equilíbrio, porque ela vê assim, por exemplo, uma alergia, ela vê como uma questão voltada para a mente, voltada para o espírito, então ela analisa o ser humano no todo. Já a medicina alopata, não, ela vai na consequência, ela não vai até a causa. Então eu vou passar aqui para vocês alguns tratamentos, né, que são feitos na medicina ayurvédica, que são os tratamentos de aromaterapia, né? É um tratamento feito com óleos essenciais, que promovem um bem-estar muito grande, tanto do corpo quanto da mente. Tem também a fitoterapia, que é algo muito legal, porque trabalha com o poder das ervas e o poder das plantas. A nutrição também, que hoje é muito importante, hoje as pessoas têm muito mais conhecimento com o auxílio da internet a respeito da alimentação e comida e medicina. Então existe a nutrição ayurvédica. A massagem terapêutica, que equilibra corpo, mente e espírito exatamente através das massagens, e a yoga. Eu digo porque na conclusão do meu curso, uma das terapias que eu falei, que eu escrevi, foi sobre yoga. E eu fiz as posições do yoga, porque o yoga, ele trabalha as posições, né, são posições, exercícios respiratórios, posturas físicas e a meditação. Então, eu fiz essas posturas e foi muito bom porque eu entrevistei pacientes, eram mulheres, pacientes oncológicas e mulheres que tiveram câncer de mama, que faziam quimioterapia ou fizeram radioterapia e estavam utilizando a yoga como meio de ajudar tanto o mental, o emocional no seu tratamento. Então eu achei fantástico, isso no começo dos anos 2000. Vocês imaginem hoje em dia com tanto avanço nesse mundo aí da gente, que a gente tem avanços de anos em uma semana praticamente. Então, isso aí é um pouco do que nós podemos passar para vocês do que é a medicina ayurvédica. Ela se originou na Índia, também no Paquistão, e ela trabalha exatamente, isso é um pouco do que eu estou passando aqui para vocês, do que ela trabalha. Já a medicina tradicional chinesa, ela data, segundo alguns, né, alguns estudiosos, cada um que deu uma data, ela se origina mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. E, obviamente, ela nasceu na China. Hoje nós temos uma visão da China muito voltada à questão de ideologia, de sistema governamental. A gente ainda tem muito aquela visão de Mao Tse-tung, de Deng Xiaoping, mas a China é um país de grande sabedoria, de grande conhecimento, de conhecimento milenar, é a terra de Lao Tse, de Confúcio. Então, tanto é que a medicina tradicional chinesa ela se baseia também nos princípios do budismo, do taoísmo e também do confucionismo. E ela é complementar, obviamente, ela trabalha muito a integração do ser humano com o meio ambiente e com os ciclos da natureza. Trabalha na prevenção de doenças também e como auxiliar, caso o ser humano adoeça, como pode melhorar o ser humano diante de sintomas negativos, mesmo ele se tratando através da medicina tradicional alopata. Eu vou falar aqui sobre algumas terapias, uma delas muito conhecida é a acupuntura. A acupuntura cada vez mais ela se torna famosa, não só no Brasil, mas no mundo. E um detalhe também que eu quero passar para vocês, que está aqui no script, é que hoje a medicina alternativa ou medicina integrativa e complementar, ela está no SUS, no Sistema Único de Saúde. Isso é muito bom, isso é muito importante. E a acupuntura, ela está no SUS, ela está no Serviço Único de Saúde. Então, a acupuntura, nós sabemos que ela trabalha com aquelas agulhinhas, né, que aquele furinho é feito em pontos realmente periféricos, pontos muito importantes do organismo, e o nome acupuntura vem do latim acus, que significa agulha. Então, hoje há uma divulgação muito grande, há grandes profissionais na área da acupuntura em todas as regiões do país,
e são pessoas altamente gabaritadas. Então, a acupuntura hoje é muito conhecida e muito respeitada no Brasil e no mundo de um modo geral. Existe também a auriculoterapia, que tem uma ação em pontos energéticos da orelha, por isso que a gente vê algumas pessoas com alguns, como se fossem esparadrapos, né? Mas ali é o tratamento de auriculoterapia, e esses pontos energéticos das orelhas são mais de 100 pontos que refletem o funcionamento dos órgãos e simulando para promoverem uma melhora do equilíbrio energético. A medicina tradicional chinesa, ela trabalha muito, ela versa muito pela questão do equilíbrio energético do corpo do ser humano. Temos também a ventosa terapia, que me chamou muita atenção, porque eu caminho, né, em parques que tem ginástica, e eu via muitos rapazes e moças e pessoas até de mais idade com marcas nas costas, como se fosse um copo, né, que tivesse um copo de vidro e alguém tivesse feito, né, um círculo com a caneta vermelha e muito latente, né, aquela imagem. Mas eu descobri que se trata da ventosa-terapia e ele trabalha exatamente a circulação sanguínea, fortalecendo os vasos sanguíneos e o relaxamento da musculatura. Então, a aplicação gera oxigenação dos tecidos, eliminando as toxinas do sangue e dos músculos. Trata também celulite e dores musculares. E cada vez mais as pessoas têm se tratado com a ventosa terapia. Vocês podem ver na internet as fotos. Eu fui ver as fotos para fazer o vídeo para vocês, para poder explicar melhor. E realmente é bem interessante, é uma coisa até bem curiosa. Temos também a fitoterapia, exemplo da medicina ayurvédica, que ela é milenar e utiliza propriedades medicinais das plantas com o objetivo de obter benefícios em sintomas. Também trabalha a profilaxia, ela é curativa, paliativa e faz o tratamento sem gerar dependência. É bem legal que ocorra isso, né? Não haver dependência, porque às vezes o tratamento com alopatia gera dependência química. Temos também a massagem terapêutica, a mocha bustão, que é uma aplicação de calor de forma direta ou indireta na pele, com auxílio de um bastão enrolado com ervas medicinais. Atua em enxaquecas, dores nas costas, artrite e em outros problemas de origem, né? Origem da própria pessoa, através do seu mental, do seu emocional, ou o próprio desequilíbrio no corpo humano. Então, meus amigos, isso é um resumo, é muita coisa, senão o vídeo vai estourar aqui meu tempo, e o vídeo vai ficar um pouco cansativo. É para situar vocês que me assistem um pouco do que é a medicina alternativa, os seus benefícios, e lembrando, ela não quer tomar o bastão da medicina tradicional, da medicina alopata, de forma alguma. Ela quer simplesmente dar o seu recado e auxiliar. A meta é auxiliar no processo de cura e de saúde do ser humano. E agora vamos falar sobre o terceiro tema. Vocês sabem que eu gosto muito de biografia e acho muito legal a gente saber o que foi que as pessoas fizeram no passado. E eu tinha curiosidade também de falar sobre esse homem, né? Eu conheço, né, a história já desde criança, e eu disse, espera aí, eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, para que o pessoal que gosta de ver meus vídeos também, se não o conhecia, passe a conhecer, e a gente fica mais com o olho vivo também para os dias atuais, para seres que vinham fazer a mesma coisa. Hoje nós vamos falar sobre Gengis Khan. Nós vamos agora lá para a Ásia, nós vamos lá para a Mongólia, que é um país, o Império Mongol, e nós vamos para o ano de 1162, que foi o ano em que nasce Temujin. E você vai perguntar quem foi o Temujin? É sobre Temujin que nós vamos falar agora. O Temujin, ele foi filho de um guerreiro, né, um guerreiro bárbaro, lá da Mongólia,
E ele recebeu uma educação muito voltada para o barbarismo, para a tirania, né? Tanto é que o pai era chefe de tribo. E na Mongólia existiam muitas tribos guerreiras, que tinham como meta saquearem, roubarem, estuprarem as tribos rivais. E Temujin, com seu pai, o pai de Temujin falece, ele perde o pai e perde a mãe, e ele é expulso da sua tribo, exatamente a tribo na qual o pai era o chefe, a qual o pai era chefe, e na qual o pai dominava tudo. Então ele foi colocado para fora. Sendo que ele se aliou já pequeno, já adolescente, por volta de 13 anos, aos 9 ele ficou noivo, e aos 13 ele viu aquilo tudo e foi um gatilho para ele já para começar a sua incursão violenta de tomada de tribos. Então ele fez o que? Ele se aliou à tribo inimiga daquela tribo que pertencia ao pai dele. Ele retomou a tribo, retomou o que a tribo saqueou, que a tribo roubou. Inclusive, a tribo, o chefe da tribo, roubou a esposa dele. Ele tinha 13 anos de idade. E dali ele se tornou o Gengis. Ele recebeu o título de Guerreiro Perfeito aos 13 anos de idade. Aí o que aconteceu? Ele pegou aquele fôlego, aquela força, conseguiu, fez 13, 14, 15, 20 anos e desenvolveu uma técnica que unificou o Império Mongol, e ele, dentro dele, ele desenvolveu o interesse de adquirir terras, de adquirir países, de adquirir nações. E a menina dos olhos de Gengis, o ex-Temujin, era exatamente a grande China, o grande país chinês. E ele dizia que ele em 1206, perdão, antes eu tenho que falar isso para vocês, e o sonho dele era, ao sul da Mongólia, chegar até a China. E em 1206, após uma reunião, uma grande assembleia, ele foi proclamado o chefe supremo. Daí ele recebeu o Khan. Então, Gengis significava guerreiro perfeito e o Khan significava chefe supremo, para vocês terem uma ideia. Então, o nome dele era um mantra. Então, ele se sentia como um grande executor da missão divina, de limpar o mundo dos grandes cafajestes, né, da época, dos homens de então, e dos tártaros, né, que ele lutou muito contra os tártaros. E a meta dele, a obsessão dele, a ideia fixa dele era exatamente tomar o território da China, porque a meta não era só a China, não era só a China a menina dos olhos dele. Ele queria chegar até a Europa, para vocês terem uma ideia. Até a Polônia foi um pouco alvo dele. Ele criou também uma constituição, a chamada Jasak, e foram muitas investidas. Para vocês terem uma ideia, ele fez uma investida lá na China, que o imperador chinês ele já tinha o nome dele divulgado, né? Que não era muito boa coisa. Que o próprio imperador ele invadiu Pequim, e o próprio imperador chinês de então, ele abandonou lá Pequim, deixou ao cargo de alguns soldados, porque ninguém podia com Gengis Khan. Gengis Khan matou milhões e milhões de pessoas. Ele matou budistas, ele matou cristãos, ele matou muitos muçulmanos. Ele teve uma entrada muito forte, digamos assim, no Império muçulmano. Então, eu já li alguma coisa sobre ele que dizia que onde o cavalo dele pisava, se era grama, virava erva daninha. Para vocês terem uma ideia da capacidade, né, terrorista do Gengis Khan. Então, o que foi que aconteceu? Ele continuando, ele foi o maior governante do seu tempo, porque ele mexeu com etnias e com religiões. E você mexer com etnias e com religiões, se é complicado hoje, você imagina no passado, Idade Média. Então, ele tornou-se um único senhor de um império que foi da China ao Golfo Pérsico e da gelada Sibéria até as florestas indianas.
Isso é só um pequeno registro aqui no nosso vídeo de quem foi Gengis Khan. Gengis Khan falece em 1227, aos 66 anos, e até hoje alguns sites sérios dizem que ninguém sabe se ele foi morto, se ele foi envenenado, até hoje ninguém sabe. E ele também recebeu o título, ele foi enterrado em montanhas sagradas, lá da região lá da Ásia, e recebeu também o título de Imperador Oceânico. É uma informação forte, né, para a gente a respeito de Gengis Khan. Deixa eu ajeitar aqui a nossa luz. E ele realmente foi um dos grandes nomes, assim eu diria, é como tem aquela expressão, né, lá do Sendero Luminoso, né, aqui da América Latina. Então ele era também um sendero luminoso, como falam em castelhano. E ele foi exatamente um grande flagelo, um dos grandes flagelos da humanidade foi Gengis Khan. Mas ele se autodenominava com uma missão divina e também ele tinha como meta ser o grande imperador, né, da Mongólia, fazer da Mongólia um grande império. Isso tudo a gente sabe que é um baita de um narcisismo, né, de uma ideia até psicopata de poder que atinge os seres humanos. Meus amigos, falamos hoje sobre medicina integrativa, alternativa, falamos um pouco sobre medicina ayurvédica, sobre medicina chinesa e falamos também sobre Gengis Khan. Muito obrigado a vocês, continuem me assistindo, me dando esse prestígio. É muito bom quando eu vejo que até 5 pessoas viram só meu vídeo, eu já agradeço, fico feliz, porque é uma troca de informação e de informação construtiva. Até o próximo vídeo, muito obrigado e até lá.